Pessoal, bom dia. Tudo bem com você, meu povo? Tudo com saúde, tudo em paz? Tudo bem. Tem 2 dias que eu não posto vídeo, não é por nada não, é porque eu tava assim, a gente fica mexe com uma coisa, mexe com a outra, né? E tem hora que vai passando, a gente fala assim, passou 1 dia, 2 dias, eu não postei vídeo, mas não foi por nada não, é porque tem hora que a gente pensa assim, a gente fala assim, pessoal, hoje eu vou falar um assunto para vocês. Eu vou falar um assunto para vocês do que eu ouvi esses dias uma mulher na televisão falando. Essa mulher é uma mulher que tem um canal. Eu não vou falar o nome do canal para vocês, não. Vou deixar vocês descobrir. Essa mulher tem um canal na televisão. Essa mulher fala bonito, mas é que nem falar. Falar bonito tem papagaio e fala. Eu quero ver falar a verdade, né? Que a verdade tem que ser dita, mas é poucas pessoas que falam a verdade. Eu tava ouvindo esses dias, eu tava ligando e caiu em cima do canal dela, que eu não sigo não o canal dela não, mas às vezes eu passei e vi, deu uma paradinha. Aí ela tava falando assim, ela é evangélica. Aí ela tava falando assim que ela gravou um vídeo e o vídeo deu muitas visualizações. O vídeo deu muitas visualizações é porque teve muita gente fazendo pergunta para ela. Muita gente fazendo pergunta para ela o seguinte, falando para ela assim, porque queria saber dela, o povo quer saber dela, por que dentro das igrejas evangélicas, mais da metade das pessoas está tudo com depressão. As perguntas que o povo perguntou para ela foi essa, que queria que ela respondesse sobre isso. Porque que a maioria das pessoas que está na igreja evangélica tem depressão, está com depressão. Ela mesma disse que estava com depressão, disseram que foi curada lá na igreja evangélica, que é uma primeira mentira dela. A igreja evangélica não cura depressão de ninguém. A igreja evangélica ela causa depressão nas pessoas, mas não cura depressão de ninguém. E eu vou contar a história para vocês da igreja evangélica, porque vai ficar meio comprido um vídeo, mas se vocês não puderem ouvir da primeira vez, vocês param ele e depois vocês assistem o resto, porque eu tenho que explicar as coisas, senão não dá tempo a gente explicar corrido, né? E não dá tempo. Deixa eu falar para vocês o que acontece, a depressão dentro da igreja evangélica. A depressão da igreja começa, a depressão das pessoas começa dentro das igrejas evangélicas, é por causa da carga que o pastor joga na cacunda da pessoa para as pessoas carregar. Ele joga um fardo muito pesado para a pessoa carregar, para dizer que a pessoa, para ser salvo, tem que carregar aquele fardo. Como as pessoas não entendem daquilo lá, acha que fazer aquilo que ele está mandando que vai ser a salvação, né? Que vai receber cura, que vai receber coisa boa, porque está fazendo aquilo que ele está mandando. E é mentira, não tem isso não. Deixa eu contar para vocês o que acontece dentro das igrejas evangélicas para vocês terem uma noção. Teve uma época que eu seguia a igreja, estava firme aqui, ia ter na igreja a missão. A igreja é aqui perto de casa. Aí eu estava lá na igreja firme, porque é por causa de ser pertinho, né? Eu ia, estava achando até bom. Aí dentro dessa igreja tinha um homem, esse homem cantava muito bem lá na frente, ele é um homem bem pretinho, bem pretinho. E esse homem cantava bonito lá na frente, mas uma menina tinha 9 anos. E ele cantava lá na frente com essa menina, eu achava bonita, ele cantava. Ele morava na roça. Aí ele cantava com essa menina lá na frente. Todo mundo achava bonito ele cantar, que ele ia lá se amostrar para dizer que era cantor, não era cantando assim porque era crente, não, para se amostrar. Aí nós chegou lá, quando nós chegou na igreja, ele já estava, que ele morava na roça, e ele já estava nessa igreja servindo de cantor. Aí nós fomos. A partir do dia que nós chegou lá na igreja, essa menina dele que tinha 9 anos, essa menina se apaixonou com a Rosa. Essa menina se apaixonou com a Rosa, gostou tanto da Rosa que vocês precisam ver. Aí nós pegávamos, sempre ele chegava por último.
por causa dele mexer com o pinhão lá na roça, sempre ele chegava atrasado. Aí todo dia que nós estava lá, nós ia para a igreja que nós estava lá, quando a menina chegava, a mãe dela sentava assim no outro banco, mas a menina já ia, já sentava mais a Rosa, já abraçava a Rosa, beijava a Rosa e sentava ali de pareia com nós. E ficava o tempo todo ali conversando com a Rosa, passando a mão na Rosa. E ficou desse jeito assim um tempo, ficou desse jeito assim. Essa menina, toda vez que ela vinha, ela trazia uma cartinha com um coraçãozinho para dar para Rosa. Ela fazia assim o desenho, sabe, da Rosa grande e ela perto assim pequena, perto da Rosa, abraçada na cintura da Rosa. Aí ela trazia esses desenhos para a Rosa. E a Rosa se apaixonou por essa menina também. Eu também gostava da menininha espertinha, boazinha. Nós gostávamos da menininha. Aí quando ela chegava que nós estávamos lá, ela já corria lá para perto da Rosa, já ficava lá. Aí teve uma época, aí ficou uns tempos assim. Aí teve uns dias que quando ela chegava, ela não sentava perto da Rosa, não, ela sentava lá na frente. Só que ela sentava lá na frente e ficava olhando para trás. Ficava olhando para trás, olhando para a Rosa. Nisso a Rosa já tinha percebido, menos eu que eu não tinha percebido, porque eu não tenho malícia no meu coração para perceber as coisas. Eu não tenho maldade, gente. Tem gente que tem a maldade e já percebe logo de cara. Eu não, eu custo descobrir. Aí ela passava por nós, tinha hora que só bandava a mãozinha assim e sentava lá na frente. Mas ela ficava o tempo todo olhando para trás. O tempo todo olhando para trás. Ela não trazia cartinha mais, ela não chegava perto da Rosa. A hora que acabava o culto, ela ficava perto da mãe dela, ali em pé perto da mãe dela, mas não tirava os olhos da Rosa. Não tirava o olho da Rosa, não tirava o olho da Rosa. Aí um dia eu falei para a Rosa assim, Rosa, eu vou comprar uma toalha de banho, vou mandar bordar, eu vou ver o nome daquela menina e vou mandar bordar o nome dela na toalha para você dar de presente para ela. Porque ela dá muito presente para você, presentinho assim, de cartinha, de amor. E para que um presente melhor, né? Uma cartinha de amor para Rosa e era a coisinha mais linda. Aí eu vou comprar uma toalha para nós bordar, para nós dar para ela. E ficou naquilo. Nesse meio, antes de eu comprar essa toalha, aí a menina ficou agindo assim. Mas eu até vi aquilo ali, mas a Rosa estava percebendo tudo. Eu achava meio estranho, mas só que eu não. Tava quieta. Aí teve um dia que teve uma festa na igreja, aí nós chegou todo mundo, foi pro pátio. Todo mundo foi pro pátio. Aí quando nós estávamos lá no pátio, aí a Rosa foi para perto dela. Aí quando a Rosa encostou nela, ela fez assim um jeito que empurrava a Rosa e falou assim: o meu pai não quer que eu fique perto de você, não. Meu pai não quer que eu fique perto de você, não. Aí ela falou assim para a Rosa, só que eu não escutei, não. Mas a Rosa começou a chorar, né? A Rosa começou a chorar, 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 chamando para vir embora, chamando para vir embora. Aí eu falei, ó, Rosa, nós vamos jantar. Ela, não quero jantar, não. E começou a chorar, chorar, chamando para vir embora. Aí eu falei, então eu vou embora. Aí tinha um bocado de gente ali, ainda falou, ó, Célia, por que você vai embora? Espera para jantar. Eu falei, não, a Rosa quer ir embora, eu acho, deve que ela tá com uma dor de cabeça, ela quer ir embora. Aí nós ia embora, nem jantar, não jantou. Aí chegou aqui, eu perguntei para ela o que foi que aconteceu, aí ela sabe me contar, aí ela pegou e me contou. Chorando, as lágrimas pingando dos olhos, e falou assim, mãe, o pai da menina não quer que a menina converse comigo mais não. Eu falei, olha, por que ele não quer? E ela chorando, chorava que soluçava. Chorava que soluçava. Aí eu pensei, mas o pai não quer que ela converse com a Rosa, por que será? É por causa da Rosa ser especial. Que a Rosa é especial, né? Ele não quer que a menina se aproxime dela, porque ela é especial, porque não tem outro motivo. Hein? Mas não tem nada não, eu vou conversar lá na igreja, eu vou falar o que está acontecendo. Aquela noite a Rosa não dormiu, chorando, chorando, e eu falando para ela como é que era, eu querendo descartar, que não era o pai da menina não, mas ela entendeu tudo, melhor do que eu.
Aí quando foi no outro dia, não teve culto. No outro dia não era dia de culto, não. Mas aí eu já fui lá na casa das pessoas da igreja. Chegou lá, logo de cara, eu já topei a tesoureira da igreja. Que ela era tesoureira. Ela é uma senhora, assim, de uns 70 anos. Aí ela já falou logo assim, Célia, onde você levantou, foi embora, não esperou a janta? Aí eu falei assim, não, eu vim aqui falar um negócio para a senhora, que eu percebi isso já tem uns 20 dias, mas ontem eu acabei de saber a verdade. Aí eu vim aqui explicar para a senhora o negócio. Aí ela falou assim, não, entra para cá para você falar para mim. Aí eu entrei lá para a cozinha dela, aí cheguei lá e expliquei que já fazia uns 20 dias que eu já estava notando aquilo, só que eu estava notando assim meio por cima, mas a Rosa eu já estava notando desde o começo. Aí quando foi ontem a menina falou que o pai dela não quer que ela converse com a Rosa. Aí eu falei assim, a mulher chama uma irmã Melinha. Falei, irmã Melinha, por que a senhora acha que o homem não quer que a Rosa quer converse com a Rosa? Ai, Marcélia, ai, mas não é isso não, Marcélia, isso é coisa da cabeça da senhora. A senhora, a Rosa falou para a senhora, a Rosa não entende nada não, irmã Célia. A Rosa não entende nada não. A senhora, eu falei, irmã Melinha, por que a senhora está defendendo um homem preconceituoso desse jeito? Tem preconceito com as pessoas especiais dentro da igreja, porque não tem outro motivo, irmã Melinha. A menina gosta da Rosa, faz tempo que a menina, quando nós chegou na igreja, a menina já estava, após o homem, mas a partir do momento que a menina viu nós, a menina gostou da Rosa. Eu tenho um monte de cartinha lá em casa que a menina escreve com um coraçãozinho, falando para a Rosa que ama ela. E por que a senhora acha que o pai da menina não quer que a menina converse com a Rosa? Por quê, irmã Mélia? O que a senhora acha que acontece? Não, Marcela, mas é assim mesmo, é porque é porque ele gosta que ela fica sentada perto da mãe. Eu falei, irmã Melinha, mas eu sentava num banco de primeiro, quando a mulher chegava, a mulher sentava perto de mim, eu já estava sentada, a mulher sentava, e a menina sentava ali, mas sentando perto da Rosa. E agora nem a mulher não senta perto de nós, a mulher senta no outro banco, mas a menina fica olhando para a Rosa ali. Não, irmã Célia, isso aí, a senhora que tá, é a cabeça de vocês que está pensando assim, mas ele não é desse jeito, não. O irmão fulano, ele não é assim, não, irmã Célia. O irmão fulano, eu falei, então me explica, irmã Melinha. Falei, irmã Melinha, eu com a senhora eu não quero conversa, não, porque a senhora está passando a mão na cabeça de gente errada. Eu vou conversar com o pastor da igreja. Eu acho que não adianta, não. Não adianta a senhora conversar com ele, porque ele também vai falar a mesma coisa. Aí eu levantei e vim embora. Aí passou 2 dias, aí eu fui conversar com a mulher do pastor. Foi pior ainda. Foi pior ainda. Defendeu o homem de unhas e dentes, o homem preconceituoso. Defendeu o homem de unhas e dentes, falou que não era aquilo. Eu falei assim, não, então vamos chamar ele ali na igreja, a hora que ele vir, vamos chamar e perguntar por que é que ele está proibindo a menina de sentar perto da Rosa, de conversar com a Rosa. A menina não trouxe cartinha mais para a Rosa. Vamos perguntar, ué. Não, nós não vai escandalizar a igreja, não. Se for falar isso pro irmão, ele vai ficar com raiva e não vai vir para a igreja mais não, Marcela. Aí quem é que tira as pessoas da igreja, Marcela? É o inimigo. É o inimigo que tira as pessoas da igreja. Gente, eu falar a verdade para vocês, eu conversei com os povos, os cabeças da igreja, eu conversei com todos eles, contei a situação, contei a história do homem, que o homem estava desse jeito, que a menina falou que o pai não queria que ela sentasse perto da Rosa, que ela não sentava mais é porque o pai não deixava. Gente, eu contei para todo, falei para todo o povo da igreja, tudo defendeu o homem. Tudo defendeu o homem, falou que não, que não, que não, que era coisa da minha cabeça, que era coisa da cabeça da Rosa, que era para mim conversar melhor com a Rosa, que a Rosa estava pensando mal, pensando mal. Gente, eu conversei com todos tampou só com a peneira. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que sair. Aí eu saí da igreja, porque lugar de preconceito, né? A igreja é lugar de preconceito, que é lugar de acolher as pessoas, né? Seja especial, seja quem for, não. Eles têm preconceito.
Aí eu peguei, saí, nunca mais eu voltei. Nunca mais eu voltei, porque lá, irmão, lá é lugar de preconceito. Porque aconteceu comigo, aconteceu com a Rosa, sabe? Eles com preconceito com a Rosa. E na hora que eu falei que eu ia chamar o homem, eu falei, a hora que ele descer do carro, eu falei assim, ó, eu não vou vir na igreja mais não, mas eu vou ficar ali esperando a hora que ele chegar na igreja. Quando ele descer do carro, eu já vou perguntar para ele, eu não vou brigar com ele. Eu só vou perguntar assim, por que, que o senhor não quer que a menina converse com a Rosa mais, senta perto dela? Por que que é? O senhor tem um motivo para falar, por que que é? Eu ia perguntar, mas eles tudo tomaram a frente, eles não deixaram, sabe? Eles não deixou eu perguntar para o homem, mas não é outra coisa, é preconceito que o homem tava. Para a menina não sentar perto da Rosa, a menina não brincar com a Rosa. O homem que diz que era o homem de Deus, diz que é o homem de Deus. Quando acha assim, diz que é o homem de Deus, viu? Aí não deixaram. Aí, irmão, foi na onde que eu falei. Aí é onde que a mulher agora tá na televisão falando que não sabe. Ela sabe sim, ela não quer falar. Ela sabe que quando a pessoa vai para a igreja, não é crente, mas ele quer ser crente e vai para a igreja, ali começa a amargura, viu? Ali começa a amargura, porque ali ele vai ter que seguir um padrão que a gente não aguenta seguir aqueles padrão. É um padrão que ninguém tem liberdade. A liberdade que eu falo, irmão, sobre a liberdade, não é a gente ir para farra, ir para bebedeira e fazer as coisas errado. Não, isso não é liberdade. A liberdade que eu falo é você ter seu direito de conversar com quem você quiser, é não ter preconceito com as outras pessoas, é você gostar das outras pessoas, independente do que a pessoa é. Não é eu falar assim, mas às vezes vocês pensam, mas ela quer que vai a liberdade de ir para farra, para bebedeira. Não, isso não é liberdade, isso é a pessoa sofrer também. Liberdade é você ir e vir aonde você quiser, você conversar com quem você quiser, pode ser da religião que for, você conversar com a pessoa, você conversar com preto, com branco, com drogado, com cachaceiro. A liberdade que eu falo é essa, é a gente ter a liberdade da gente. Mas quando você entra na igreja, o que, que o pastor fala? Ele já afasta das pessoas que a gente não pode conversar com as pessoas do mundo, o que eles falam. Você não pode conversar com as pessoas do mundo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, a pessoa fica ali cumprindo aquela regra ali e aquilo não leva a nada. Que nem mulher. Tem muitas mulheres que estão dentro da igreja, tá sofrendo, o marido tá judiando, o marido tá batendo, o marido tá judiando, mas não pode falar nada, porque o pastor não deixa falar. Ele não deixa falar, não, você tem que orar pro seu marido. Eu falo, irmão, porque eu fiquei 30 e tantos anos dentro da igreja, foi desse jeito. Meu marido era ruim para mim, bebia, era ruim para mim. Quando eu falava lá na igreja, o que que ele falava? Assim, a sua fé tá pouca, Célia. A sua fé tá pouca. Vamos orar mais, vamos fazer campanha de oração. Fazia campanha de oração, não resolvia nada. Fazia uma coisa, não resolvia nada. Por quê? Porque eu resolver isso, irmão, não é você orando, é você chamando a pessoa no eixo. É chamando a pessoa, conversando. Se não tiver jeito, você largar. Larga. Que na Bíblia, irmã, Deus está falando, Jesus está falando assim, que quando as pessoas estiverem na igreja e tiver o marido agindo desse jeito, com a mulher estiver agindo com o homem, ou o homem estiver agindo, porque tem mulher ruim também, não é só o homem, tem mulher ruim também. Quando um estiver agindo com o outro desse jeito, Jesus fala, irmão, para levar o problema até o ancião da igreja. Leva o problema até o ancião da igreja. Quando chega lá, conta para o ancião. O que o ancião tem que fazer? Tem que chamar ela ou ele, conversar, aconselhar, conversar direito. Aí falou que se não tiver solução, para levar até as autoridades judicial. Está na Bíblia. Mas não adianta levar na igreja, porque se levar na igreja o homem vai ficar pior, ou a mulher, porque eles vão acobertar. Eles vão acobertar e vai falar que é assim mesmo, e vai falar que o casal tem que carregar o sofrimento do outro. E é onde que causa depressão da pessoa. É onde que causa depressão da mulher, que tem muitas mulheres
Eu conheço aqui na minha cidade, mulher que está na igreja há 20 anos, há 30 anos, que os remédios que ela toma, as mulheres que não é crente não tomam, ué. Porque eu conheço umas 3 ou 4 aqui, que elas tomam é saco de remédio. É saco de remédio controlado. Por quê? Porque está dentro da igreja e está sofrendo. O pastor não abre mão, não deixa resolver o problema com o marido, não chama o marido para dar uns conselhos para ele, para conversar com ele, não chama. E enquanto isso, as mulheres ficam bebendo remédio para poder aguentar. Porque o pastor fala que essa carga, a pessoa tem que aguentar essa carga. Você tem que aguentar, você é mulher de Deus, você tem que orar, você tem que orar. E não resolve nada orar, você tem que conversar com a pessoa, chegar a pessoa no seu lugar, no seu devido lugar. Mas, mas eles não admitem isso. Aí a mulher estava falando, mas por que tá? Ela sabe por que ela mesmo está com depressão, que diz ela que foi curada, que estava com depressão, mas a cara dela não está com quem que ela foi curada, não. A cara dela está mostrando que ela é uma pessoa muito, que está com muita depressão. Ela está falando assim que foi curada para enganar os outros, para enganar. Que ela falou, eu também tinha depressão e fui curada. Mentira, mentira dela. Ela pode ter sido melhorada de remédio que ela tomou do médico, que ela está na igreja, mas ela não sai do posto atrás de remédio. Ela pode ter tomado o remédio, melhorado, deu uma melhorada, e ela fala que foi curada. Ela só vai dar uma melhorada é o dia que ela abandona essa igreja preconceituosa e cuidar da vida dela em outro lugar, sair das marradias de Satanás e cuidar da vida dela, aí ela vai ter liberdade, aí a depressão dela pode sarar. Porque aí ela tem a liberdade para conversar com quem ela quiser, ela tem a liberdade de ir e vir aonde ela quiser, sem ter ninguém com o olho em cima dela. Aí ela vai curar a depressão dela. Mas enquanto ela estiver lá dentro, escutando mentirada lá, ela não vai curar, né? Ela vai ficar cada vez pior. Aí ela sabe explicar por que a maioria das pessoas está lá com depressão. É porque as pessoas estão presas ali naquele sistema, acha que não tem outra saída lá fora, fica aguentando abuso, aguentando assim, aguentando que nem não aguentou o preconceito, né, desse homem. E hoje, irmão, esse homem nem na igreja não pisa o pé mais. Esse homem, ele não vem na igreja mais não, abandonou a igreja faz tempo. Esse homem cheio de preconceito. Mas na época, ó, era para mim conversar com o pastor, para o pastor poder perguntar para ele por que você não quer que a menina do sul aproxime da Rosa. Mas juntou a igreja inteira em cima de mim e não deixou. Não deixou. Porque falou se fosse falar alguma coisa com o homem ia abandonar a igreja. O homem ia sair da igreja. Aí é onde que eles têm que ficar tudo calado. Ninguém pode falar, vai escandalizar a igreja. Não pode falar nada, não. E é onde uma pessoa fica com a coisa martelando na cabeça, no coração, e ninguém deixa resolver, é onde que causa depressão. É onde que causa depressão. A pessoa, quando vai para a igreja, se tem uma amiga que não é crente, o pastor já fala logo. Você tem que se afastar da sua amiga, porque ela é do mundo. Chama ela para vir para a igreja, porque se ela não vir para a igreja, você não pode você não pode ter amizade com ela não, que ela é do mundo. Eles já pregam essas mentiras tudo, as pessoas ficam com aquele medo, achando que é verdade, e não é verdade, irmão, não é verdade. Nós, ser de Deus, não é ficar dentro da igreja seguindo esses padrão mentiroso, de pastor mentiroso. Nós, ser de Deus, é que nem eu gravei vários vídeos para vocês ouvirem. Nós, ser de Deus, é mudar nosso coração. Mudar nosso coração para ser melhor, nós ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa, se tinha raiva dos outros, a gente perdoar, a gente seguir um padrão diferente. Se estava seguindo aquele caminho assim, não é ir para a igreja, porque lá não tem nada para ensinar de bom para ninguém. É tudo abafado, as mentiradas lá dentro é tudo abafado. Das igrejas, irmã, marido trai mulher, mulher não pode falar nada, mulher trai marido, o homem não pode falar nada.
Filho bate na mãe, fala, eu falo porque eu conheço aqui na cidade. A mulher vai para a igreja com a roupa comprida, porque o filho deu um coice na perna dela e ela é bem branquinha, aquilo estava preto que nem carvão. Aí eu peguei e falei, pois é, a senhora não tem que ir para a igreja com isso não, só tem que ir na delegacia e dar parte dele, para o delegado dar um corretivo nele para ele melhorar, ué. Não, mas eu não quero que meu filho vai preso, não, senão vai escandalizar, porque eu sou uma mulher de Deus e meu filho está preso. Aí, irmã, essas mentiradas, é tudo desse jeito, é tudo dentro das igrejas para enganar as pessoas. É tudo, eu falo, irmão, das igrejas assim, porque eu conheço, eu vivi enganada lá dentro, o tempo todo enganada, as mentiradas, e achava que esconder as mentiradas, eu achava que era Deus que estava fazendo assim. Mas Deus não fala, Deus fala assim, para nós falar as verdades, nós falar a verdade, se tem uma coisa assim para esclarecer, a pessoa chamar o outro e conversar com o outro, para o outro mudar o comportamento, e nesse homem. O pastor tinha que ter chamado ele, conversado, não, mas o senhor não pode impedir ela ter amizade, por que o senhor não quer que ela tenha amizade com a Rosa? A Rosa é especial, mas é uma menina de Deus, é uma menina boa. Por que o senhor não quer? O senhor não pode ter preconceito com ela assim, não. Cadê? O homem passou de liso, porque ninguém falou nada para ele. Aí eu larguei, saí de lá. Não tenho vontade de voltar mais, irmã, porque hoje eu me arrependo, sabe? O tempo todo que eu passei enganado dentro das igrejas, irmã, e protegendo mentira, protegendo gente mentiroso, protegendo mentira, hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo, porque quantas mentiras que a gente não ajudou a proteger, para poder não falar nada, porque a pessoa saía da igreja. Não, se for falar alguma coisa, sai da igreja. Ué, que saia, ué. Que saia, quer sair, sai, ué. Melhor sair, melhor sair. Aí, por isso que eu falo para vocês. Essa mulher, ela sabe de tudo, porque que é que a maioria do povo está com depressão, e vem pro canal da internet falar que não sabe. Ela sabe sim, porque ela vive lá dentro, ela sabe, ué. Ela sabe das mentiradas. Ela sabe que as mentiras lá é tudo tampando o sol com a peneira. É onde que a pessoa fica deprimida, não pode falar nada, fica com depressão, é por causa disso. Não é outra coisa, porque fica presa lá dentro, presa, mas chega em casa, o marido bate, no outro dia elas contam para a mulher, para o pastor, a mulher do pastor conta para o pastor, não, mas você fala para ela que ela não pode falar nada para ninguém não, nós vai orar mais. Fala para ela que nós vai orar mais, para ele mudar. É isso que eles falam. É isso que eles falam. Então, eu falo para vocês o que aconteceu com nós. E a mulher está na internet falando isso, ela sabe de tudo. Ela mesmo está com depressão porque ela está deprimida lá dentro e está se fingindo de boa. De boazinha. Mentira dela, ela é uma mentirosa. Para começar, a pessoa não pode mentir. A pessoa que tem Deus no coração não mente. Fala a verdade. A verdade doe a quem doer, mas tem que ser falada. Não é tampar o sol com a peneira e enganar os outros com mentira, não. Entendeu? Nós temos que falar a verdade. Entendeu, pessoal? Então, pessoal, é essa minha história hoje que eu estou contando para vocês, o que aconteceu. Porque eu vi a mulher na internet dizendo que o povo está perguntando por que o povo de dentro da igreja, a maioria está com depressão. Está com depressão por causa disso que acontece. Porque está preso lá dentro, não pode nem abrir a boca. Pode nem abrir a boca, não pode falar o que está sofrendo. E a pessoa acha que se for falar que Deus vai castigar. Ai, Deus vai castigar, se eu for falar, Deus vai castigar. Não, Deus não vai castigar das pessoas falar a verdade, não, gente. Deus não castiga de ninguém falar a verdade. Deus castiga das pessoas mentir. As pessoas ser mentiroso, recebe mesmo castigo, mas de se falar a verdade não recebe castigo, não. Porque Deus falou, toda a vida Deus fala, que pode acontecer o que acontecer, mas a gente sempre tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Pois é, pessoal, pois por hoje é só. Outra hora eu vou gravar outro vídeo para falar para vocês de outra coisa que eu convivi dentro da igreja. Tá bom? Obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos. Pois é, pessoal, eu estou explicando para vocês aí, para vocês ficarem atentos, viu?
Vocês ficar atentos. Não ficar assim, acreditando em mentira dos outros, não. Obrigado por tudo, viu? Fica com Deus. Tchau.